Será que o Agile, do jeito que a gente conhece, está com os dias contados? A gente está, sem dúvida, no meio de uma das maiores transformações no desenvolvimento de software desde que o Agile surgiu, lá há 20 anos. E hoje a gente vai mergulhar a fundo para entender se estamos vendo o fim de uma era e o começo de outra, o modelo nativo de IA. E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos ao Compilando o Futuro, um podcast da MS Tech. Eu sou o Algorito e hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa mudança que está literalmente redesenhando o nosso campo de trabalho. E olha, essa conversa aqui é para quem está no campo de batalha, sabe? Desenvolvedores e arquitetos que estão na linha de frente construindo as coisas e que precisam entender não só as novas ferramentas, mas as mudanças gigantes na estrutura que vem junto com elas. Para a gente conseguir entender essa transformação toda, nosso roteiro hoje tem 6 paradas. Primeiro, vamos entender o tamanho dessa nova mudança. Depois, vamos encarar um paradoxo de produtividade bem esquisito que muitos times estão enfrentando. A partir daí, a gente apresenta a solução que está na mesa, o modelo nativo de IA. Em seguida, vamos ver os desafios de escalar isso e como medir se está dando certo de verdade. E por fim, a gente junta as lições mais importantes e olha para o futuro. Tudo pronto? Então bora lá! Quem já tem um tempo de estrada no desenvolvimento vai lembrar do furacão que foi a transição para o ágil, né? Mudou tudo, a forma de colaborar, de entregar valor. Pois é, o que a gente está vivendo agora com a IA generativa é um terremoto na mesma escala. A gente está na beira de uma mudança de paradigma que não pede só ferramenta nova, não. Ela exige uma forma completamente nova de pensar e organizar o trabalho. E essa necessidade de mudar leva a gente direto para o centro do problema. Porque, individualmente, as ferramentas de IA são um espetáculo. Tarefas que antes levavam dias, hoje são resolvidas em minutos. Só que, quando a gente dá um passo para trás e olha para o time como um todo, a história é bem outra. Essa é a pergunta de $1 milhão que está tirando o sono de muito líder de engenharia e arquiteto. Se as ferramentas são tão absurdas no nível individual, por que o ganho de produtividade do time ou da empresa inteira parece tão medíocre? Onde é que está essa desconexão? E os números? Os números são um balde de água fria. Uma pesquisa recente da McKinsey com 300 empresas mostrou algo que parece piada. O ganho médio de produtividade é de só 5 a 15%. Pensa nisso. Com todo esse poder de fogo da IA, esse é o resultado? Isso mostra que existe um buraco enorme entre o potencial da tecnologia e a realidade da implementação. É aquela velha história. Não adianta dar uma Ferrari para quem só sabe andar no trânsito engarrafado. Você precisa mudar a pista e o piloto. Então, qual é a raiz do problema? É que a gente está tentando encaixar essa tecnologia super poderosa num framework antigo do Agile. E isso está criando gargalos que não existiam antes. Primeiro, a IA gera muito mais código, só que a revisão continua manual. Isso sobrecarrega os desenvolvedores sêniores de um jeito brutal. Segundo, planejar o trabalho virou um caos. O impacto da IA varia muito, então estimar sprints fica quase impossível. E por fim, gerar código mais rápido também pode significar gerar dívida técnica mais rápido ainda, se não tiver um controle muito rígido. Bom, diante desses problemas todos, a McKinsey não propõe um ajuste. Ela propõe uma solução radical. Um modelo de operação totalmente novo, pensado do zero, para um mundo onde a IA é um membro do time, não só uma ferramenta. Esse é o modelo nativo de IA. Vamos olhar essa comparação de perto para entender o tamanho da mudança. No Ágil, a gente se acostumou com os times de 2 pizzas, de 8 a 10 pessoas. O modelo nativo de IA vira isso de ponta cabeça e propõe pods de uma pizza só, times super focados de 3 a 5 pessoas. A unidade de trabalho também muda. A gente esquece a story e passa para spec, uma especificação bem definida que um agente de IA consegue processar. O planejamento trimestral morreu, agora é o fluxo contínuo. E os papéis? Bom, os papéis são totalmente reinventados. E a peça central dessa nova estrutura é o Product Builder. Pensa nele como a evolução do engenheiro de software. Ele não é mais o cara que só escreve código. Ele é um maestro que rege uma orquestra de IAs. Ele entrega uma spec para um agente gerar a API, para outro criar os testes, para um terceiro fazer o front-end. Para isso, ele precisa ser fluente em full stack, entender a arquitetura de cabo a rabo, e ele acaba absorvendo responsabilidades que antes eram de QA, front-end e back-end. Ele vira o cérebro da operação. Certo. O modelo na teoria é fascinante, mas como a gente tira isso do papel e bota para rodar numa empresa grande com centenas de desenvolvedores? A parte mais difícil, a gente sabe, não é a tecnologia, é mudar as pessoas e os processos. E esse gráfico aqui mostra o tamanho do desafio de forma brutal. A mesma pesquisa da McKinsey revela uma realidade dura.
70% das empresas que já usam ferramentas de IA não fizeram absolutamente nenhuma mudança nos papéis dos seus times. Elas estão colocando um motor a jato numa carroça e esperando um milagre. Simplesmente não vai funcionar. Para não cair nessa armadilha, a adoção precisa ser muito bem gerenciada. A chave é seguir 4 passos. Primeiro, resetar expectativas de todo mundo. Segundo, investir em treinamento prático e contínuo. Nada de teoria, é botar a mão na massa com código real. Terceiro, dar um coaching intensivo nos primeiros sprints, que é onde os novos hábitos se formam. E quarto, talvez o mais importante, implementar um sistema de medição robusto desde o dia 1, para a gente saber o que está funcionando e o que não está. E a prova de que essa abordagem funciona está nos dados. As organizações de alta performance, aquelas que estão vendo ganhos reais, são 7 vezes mais propensas a adotar fluxos de trabalho nativos de IA e 6 vezes mais propensas a redefinir os papéis para esse novo modelo. A correlação entre a mudança estrutural e o sucesso é inegável. E isso nos leva a um ponto fundamental, principalmente para quem é arquiteto ou líder. Como a gente sabe se a transformação está de fato funcionando? Intuição não adianta. A gente precisa medir. E medir as coisas certas. Essa citação da McKinsey é provocativa, mas vai direto na jugular. As empresas com pior desempenho nem sequer mediam a velocidade. É simples assim. A ausência de uma métrica tão básica já é um sinal vermelho gigante. Quem não mede está navegando às cegas. A solução é um sistema de medição em 3 níveis, que amarra a tecnologia ao negócio. Começa com os inputs, o investimento em ferramentas e treinamento. Isso tem que gerar outputs técnicos, como mais velocidade e mais qualidade. Mas o passo final, o que realmente importa, são os outcomes de negócio. Estamos entregando produtos mais rápido, gerando mais valor, reduzindo o custo? É essa conexão que prova o valor da transformação para a empresa inteira. Bom, chegamos na reta final da nossa análise. Agora, vamos amarrar as lições mais importantes e dar uma espiada no que vem pela frente. Então, o que a gente tira de tudo isso? Primeiro, comece agora. Essa é uma mudança humana e isso leva tempo. Segundo, não tem receita de bolo. Adapte o modelo para a sua realidade. Terceiro, seja ousado. Ganhos de 5% não vão justificar todo esse esforço. E por fim, a visão de futuro é essa. Times menores, mais autônomos e em maior número, cada um operando com uma eficiência que a gente nunca imaginou ser possível. E para encerrar, eu deixo uma pergunta no ar, para todo desenvolvedor e arquiteto refletir. Num futuro onde agentes de IA escrevem a maior parte do código, qual passa a ser o nosso verdadeiro trabalho? Orquestrar sistemas? Desenhar arquiteturas complexas? Resolver problemas de forma criativa? A única certeza é que a redefinição do nosso papel já começou. Toda essa nossa análise foi baseada na apresentação excelente do Martin Harrison e da Natasha Maniá, da McKinsey, lá no canal AI Engineer. Eu recomendo muito que assistam para se aprofundar ainda mais. Bom, pessoal, obrigado por acompanhar o Compilando o Futuro. Até a próxima!